Está começando mais um Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. Hoje nós temos uma entrevistada especial, Amanda Teixeira Dias, deputada nova, jovem, que vem com todo o gás aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Deputado, muito prazer, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Theo, é um prazer enorme estar com você e também participar do Banqueta News. Deputada, você veio de um projeto social, que você tinha um projeto social e veio para a política. Como que foi isso? Explica pra gente. Então, Theo, durante a pandemia, nós tivemos a percepção de que muitas famílias recebiam cestas básicas. No entanto, crianças, adolescentes estavam ficando desassistidos, principalmente bebês, porque as cestas básicas não possuíam itens de necessidade dessas crianças. Então, como era ali uma crise econômica, nós fizemos várias cestas infantis em que contemplavam fraldas, lenços umedecidos, pomadas e vários outros itens também de alimentação como leite, achocolatado, mingau. E a gente realizou uma ação em que centenas de famílias foram contempladas com essas cestas. O engraçado é que eu tive essa ideia quando eu estava trocando minha filha, na época ela era quase assim um bebê, e aí ela deu uma assadura. Eu falei, gente, o povo tá passando, muita gente assim passando necessidade mesmo. Imagina só quando dá uma assadura, precisa de uma fralda. E também a gente viu na internet pessoas estavam usando sacolas plásticas como fralda para criança, sacola plástica. Aquilo ali cortou meu coração. Eu falei, não, vamos reunir. E a gente atuou muito na região de Ribeirão das Neves. E aí fizemos essa ação sem pretensão nenhuma, assim, para ajudar mesmo ali, por ser um período pontual. E aí então o ministro Damares ficou sabendo do projeto e falou assim, olha, a gente ainda não viu isso no Brasil, né? A gente já viu algo parecido, mas dessa forma ainda não. Aí a gente levou uma cesta para a ministra, cesta infância digna, ela até levou para uma indiazinha, que ela ficou muito feliz em entregar. E essa ação inspirou políticas públicas para que as crianças, os bebês, né, os adolescentes fossem contemplados ali durante o período da pandemia. Bacana. Deputada, de que forma, em especial, seu pai e seu avô inspirou você para entrar na vida pública? A política sempre veio para mim de uma forma muito legal, assim. Eu sempre olhei para a política e vi uma forma de ajudar as pessoas. Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, no Brasil tem uma cultura de odiar a política. E isso é bom para o político ruim. Porque o político ruim quer que você odeie a política. Porque aí você não se informa, vota nulo ou vota em qualquer um. Mas quem está bem intencionado, essas pessoas elas querem levar o conhecimento para a população. Que na hora de escolher um político, a gente tem que ter vários requisitos. E eu sempre tive a política assim, na família, meu avô, as pessoas me paravam na rua quando eu era criança. Seu avô me ajudou em tal coisa, eu consegui tal coisa por conta do seu avô. E muitas pessoas parando com gratidão ao meu avô. E depois essa cena se repetiu com relação ao meu pai. E eu vi, antes de eu entrar na política, engraçado é que eu sou do Barreiro, com muito orgulho, nascida, criada, e eu via o povo do Barreiro falando assim, a gente precisa do metrô, esse metrô só fica na promessa, já tem décadas que a gente espera o metrô, e quando o meu pai resolveu apoiar o Bolsonaro, então o tão candidato à presidência Bolsonaro, ele levou o Bolsonaro no Barreiro, lá na minha casa ele levou, e mostrou pro Bolsonaro assim, olha, Bolsonaro, o povo aqui do Barreiro precisa de um metrô. E a partir dessa visita, o Bolsonaro se solidarizou, ele viu ali realmente a necessidade do metrô e houveram várias articulações políticas, porque o metrô, gente, é uma obra bilionária, então é muito difícil de conseguir, mas houveram várias articulações políticas e ali junto também ao governo do estado, o governador Romeu Zema, e o metrô saiu do papel.
agora a linha 2 já vai ser realidade, né? Infelizmente, a gente vê pessoas da esquerda aí querendo obstruir, mas já é uma realidade para o barreirense. Então, vendo situações como essas, eu vi, gente, através da política, através de alianças certas, através de pessoas, nós podemos mudar a vida de outras pessoas. Porque no Barreiro, eu acredito, muitos às vezes acordam 5 horas da manhã, vão trabalhar, e esse trânsito horrível, né, em Belo Horizonte. Então, eu tenho certeza que vai impactar muito bem a vida dos barreirenses. O seu mandato, ele tem um foco na proteção da infância, né? Então, tem um PL que é o 2506, de 2024. Por que ele é necessário? Explica pra gente esse PL, como que ele é. A questão da sexualização, o impedimento de eventos financiados, patrocinados pelo governo, né, com recursos públicos, que promovam sexualização de crianças e adolescentes. Olha, isso é muito importante, porque infelizmente a gente vê que as crianças e adolescentes estão tendo, assim, uma adultização precoce. A gente vê muitos artistas que se utilizam de crianças. Teve aquele que um homem nu com crianças o tocando. Então, assim, a gente tem que proteger a infância como ela é. Hoje em dia, com acesso à internet, com acesso a plataformas, fica mais difícil de proteger a infância. Mas, se a gente for parar para pensar, é inadmissível que recursos públicos sejam usados para financiar eventos que promovam a sexualização infantil. Então, é uma forma de proteger a infância, a integridade e a inocência das crianças. Você defende a vida desde a concepção, não é isso? E o que isso reflete aqui no seu mandato na Assembleia? Olha, reflete, na verdade, o amor pela vida. E quando a gente ama a vida, a gente faz pela população. A gente olha para o ser humano como um todo. Não adianta, se você não gosta de gente, se você não gosta das pessoas, a política não é o seu lugar. Você tem que olhar no olho do outro e entender o que as pessoas precisam, qual é a dor delas, o que elas estão passando. Eu vou muito assim no norte de Minas, né? Muito desde a campanha eleitoral, e vejo ali como tem tantas crianças, pessoas precisando de ajuda. E quando você ama a vida, você entende. Aquela criança que está no ventre, ela também tem direito à vida. Quantas histórias de pessoas que as mães tentaram abortá-las, não conseguiram, graças a Deus, essas pessoas nasceram e se tornaram vencedoras. E foram pessoas assim que inspiraram gerações. Então a gente não pode matar a vida. Quando uma mulher aborta, ela não para só com uma vida, ela enterra um sonho, ela enterra sonhos. Então eu acho que o primeiro é você amar a vida, depois você amar as pessoas e fazer para ajudar, para que vidas sejam transformadas. Quais medidas você tem defendido aqui para fortalecer o apoio de mães em situações de risco social, por exemplo? Então, nós apoiamos diversas instituições e tem um projeto de lei assim, muito especial que nós pensamos aqui, que ele é uma defesa prévia às mulheres para que elas não sejam vítimas de violência doméstica. E eu vou te explicar onde que isso entra. Muitas mães solteiras se relacionam com homens e colocam esses homens para dentro de casa. E às vezes a mulher não sabe o histórico desse sujeito, vai trabalhar, deixa o sujeito com a criança e aí ocorrem diversos abusos sexuais. É o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente, no noticiário. E esse projeto de lei, ele faz com que a mulher ela possa ver o histórico da pessoa com quem que ela está se relacionando, se não há nenhum inquérito policial, né? Porque o inquérito ali já tem mais embasamento de que há ali algum, como se diz, né? Fumaça a fogo. E para que ela escolha se ela quer ou não se relacionar com esse sujeito e trazê-lo para dentro de casa. Isso já é um avanço aqui em Minas Gerais. Porque o que a gente mais vê também é a mulher falar: eu me relacionei com ele
Quer dizer, o cara era um pedófilo e ele já tinha abusado de crianças e ela não sabia. Mas como se daria para ela chegar a essa informação? É um banco de dados. Isso a gente vai ser a critério, né, do governo do estado. Quando for aprovado, já está bem próximo de ser aprovado, mas vai ser feito um banco de dados em que a pessoa tem ali acesso. Até porque pode ser que a mulher suspeite de alguma coisa. E as campanhas publicitárias são muito importantes nesse momento para falar para as mulheres que elas têm esse direito. Aí suspeita de alguma coisa, vai lá no banco de dados e vê, né? Se tem o ficha limpa para política, por que não pode ter o ficha limpa para relacionamento? É isso mesmo. Além da proteção da infância, da família, você tem outras bandeiras aqui de atuação nesse mandato seu? Sim, nós temos várias bandeiras de atuação, mas as principais bandeiras de atuação também são a saúde. Nós apoiamos muito também institutos que venham trazendo acesso à saúde para os mineiros, que a gente vê que a saúde, infelizmente, é um problema nacional, muito precária em diversos lugares. Também a defesa, né, como já foi citado, da infância, a proteção à infância e a defesa da nossa liberdade, que está tão ameaçada, né? Hoje em dia a gente vê aí o judiciário brasileiro progredindo cada vez mais contra, até nós políticos que temos o direito, né, a inviolabilidade, uma prerrogativa na fala, e isso não vem sendo respeitado. Então, quanto ao cidadão, pode ser ainda pior. Então, nós trabalhamos também em defesa da nossa liberdade. Você mesmo mencionou que você defende a liberdade de expressão e a liberdade também econômica, né? Sim. E isso aqui na Assembleia, você consegue mostrar isso aqui? Como que é os embates aqui? São ferrenhos, né? Sim, aqui na Assembleia há embates muito ferrenhos. Hoje mesmo foi engraçado que houve um debate sobre isso, em que o presidente Lula disse que ele quer ser cada vez mais esquerdista e socialista. Não sei se você chegou a ver, ele falou isso ontem. E aí eu entrei no embate e falei, nosso país, a economia é capitalista. Então, a partir do momento em que o presidente ele se afasta do capitalismo, ele começa a alfinetar os Estados Unidos, Trump, ele vem trazendo prejuízos para o nosso estado. Por quê? A tarifa, ela vem sobre o café. Minas Gerais, maior produtor de café. Ela vem sobre a pecuária, né? E isso abala a economia mineira, isso prejudica os mineiros, isso gera desemprego. Então, combater a esquerda, combater o PT é também pensar na economia, porque o PT, a esquerda como um todo, por onde passa, devasta qualquer tipo de economia. É uma cultura da esquerda. No governo Bolsonaro era superávit, agora é déficit. Deputado, agora nós vamos fazer um pinga-fogo. Tá. Eu vou te perguntar, queria que você fosse bastante sucinto para não ter tempo de pensar mesmo. Tá. Um político. Marcelo Álvaro Antônio. Seu pai, né? Isso. Para quem não sabe, gente, nós vamos falar aqui Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal, foi vereador de Belo Horizonte, deputado federal, foi ministro, um cara extremamente legal, um cara que eu admiro e também considero como amigo. Um estadista. Bolsonaro. Um livro. A Bíblia. Um orgulho na sua trajetória. Projeto Infância Digna. Lugar de Minas onde todos deveriam conhecer. Barreiro. Ó! Um hobby que você não abre mão. Jogar futebol. Futebol mesmo? Eu jogo society, futsal e também futebol de campo, mas o de campo é mais difícil de achar mas eu jogo todos. Um sonho que ainda pretende realizar fora da política. Tem que ser fora da política? Ou então na política. O maior sonho é combater a pedofilia, a exploração sexual infantil de maneira, assim, que dê certo, sabe? Implantar em Minas Gerais o maior sistema de combate à pedofilia que o Brasil já viu. Deputada, queria te agradecer por abrir seu gabinete para a gente, agradecer toda a sua equipe que foi um carinho com a gente e pronto, atendeu. E queria que você deixasse um recado aqui para os nossos telespectadores, o que podem esperar da deputada Amanda.
Theo, é um enorme prazer te receber aqui. Fico feliz pela oportunidade, honrada. E um recado para os espectadores da TV Banqueta. Vocês podem esperar muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa em prol de toda Minas Gerais e também muita luta para que o nosso país seja resgatado desse regime que está aí, para que nós possamos ser livres, a nossa liberdade volte a existir e também que a nossa economia volte a prosperar. Por isso, em 2026, nós precisamos de todos vocês aí na luta e antenados à política. Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras. Hoje tivemos a oportunidade de conversar com a Amanda Teixeira Dias, deputada jovem, que leva a bandeira da família, a bandeira do social. Então, muito obrigado e até a próxima.